Olá, amigos e amigas, internautas e telespectadores do programa Direto e Reto. Nesse sprint final de campanha política, estamos também correndo atrás aí para esclarecer, apresentar os candidatos. E hoje eu tenho a satisfação, e eu não estou mentindo não, porque eu sou contemporâneo do pai do entrevistado, João Jorge de Souza. E agora eu falo com quase um clone do João Jorge de Souza. Eu falo com Israel Alexandre de Souza, candidato a deputado estadual pelo PSDB, não é? O número também é um clone. Pasmem vocês, fiquei sabendo nos bastidores que o número do candidato é 45045 pelo PSDB, o mesmo número do pai, enquanto vereador em São Paulo, 45045. Participem do programa que, se Deus quiser, brevemente será ao vivo, mais dinâmico, mais interativo, mais atualizado. Participe conosco no nosso WhatsApp, 3648-8480. Para começar bem leve, clone, não, brincadeira. Israel, conta para mim, é só a barba mesmo que é diferente? Porque a trajetória inteirinha é de político de primeira estirpe. Como é que aconteceu isso aqui? Felipe, se eu te falar as semelhanças e as diferenças que eu tenho com meu pai, você vai se surpreender. São gigantescas. A gente tem muitas diferenças de personalidade, de estilo, inclusive até na política mesmo. Eu sempre fui um cara apaixonado por política, né? Comecei acompanhando meu pai nas eleições dele aqui em Americana, foi vereador na cidade americana, candidato a prefeito 2 vezes, como você bem sabe. Sempre fui um apaixonado por política. Mas meu pai sempre gostou também das eleições, de ser candidato, e eu demorei para tomar essa decisão, porque mesmo sendo apaixonado pela política, por querer participar, querer fazer a minha parte, eu não me via muito como candidato inicialmente. Sou até um cara um pouquinho mais reservado nessa questão do que meu pai é um cara mais que gosta de sair, conversar com todo mundo e tal. Eu confesso que estou começando a gostar também, é gostoso estar na campanha, ouvir as pessoas, mas eu tinha muitas dúvidas se eu conseguiria desempenhar esse papel de candidato bem, por ser um cara um pouco mais reservado, mas estou me adaptando bem, estou gostando também, mas a gente tem muitas diferenças. Para começar, ele é palmeirense, eu sou São Paulino, mas temos outras semelhanças também. Eu admiro bastante a forma de fazer política dele, sempre baseada em muita lealdade. É um cara que está sempre brigando por quem está do lado dele, pela população. Então admiro isso e pretendo nisso seguir a mesma linha, mas não é tudo parecido, não. A diversidade só enriquece. Além de tudo, Israel, ele é empresário do ramo gastronômico, estou certo? Não, a minha família, na verdade. A família inteira? Não, na verdade, é coisa recente. Meu cunhado que resolveu comprar um restaurante aqui em Americana, mas quem toca, na verdade, é ele, minha irmã, meu irmão. Eu sou mais consumidor do que qualquer outra coisa. Eu sou advogado, minha profissão é advogado. O colega meu formado pela USP. Dá para falar até empresário, porque advogado é um pouco empresário, eu sou sócio de escritório também. Mas a minha profissão é o sede do escritório, Americana, São Paulo. Meu escritório que eu sou sócio é em São Paulo. São Paulo. Bem, vamos começar com alguns assuntos assim regionais, explodimos para os nacionais, alguns sensíveis, alguns não tão sensíveis assim. João Jorge está em São Paulo como vereador. Sim. Muito bem destacado. Agora vem Israel, candidato a deputado estadual. Qual que vai ser o seu eixo? São Paulo, Americana, São Paulo? Como é que fica isso? Bom, o deputado estadual, ele representa o estado como um todo. E quando eu tomei essa decisão, isso foi inclusive uma questão que eu mesmo tive que enfrentar e decidir. Eu nasci em Americana, eu cresci em Americana, estudei aqui. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na USP, como você citou, e fui fazer a faculdade em São Paulo. Me formei no primeiro momento, trabalhei, advoguei em Americana, depois surgiu uma oportunidade profissional em São Paulo, eu voltei para São Paulo para trabalhar. Mas eu nunca perdi meu vínculo com a cidade americana, é minha cidade natal, a cidade que eu amo, que eu atualmente me divido muito, fico metade aqui, metade lá.
não tenho dúvida de que a minha cidade é Americana. Quando eu decidi ser candidato, pelo fato do meu pai ser vereador de São Paulo, é claro que eu tenho muitos dos apoiadores que ajudaram ele a se eleger em São Paulo também, estão me ajudando nessa eleição. Mas quando eu fui me deparar com a questão de, quem eu vou representar a cidade Americana, é claro que não tem como eu não buscar numa atuação de parlamentar, beneficiar e trabalhar em favor da minha cidade, da minha região. Isso para mim é uma coisa muito clara, nisso eu não tenho dúvida nenhuma. A minha vida pessoal, familiar, sempre foi muito focada e continuou mesmo quando eu estive em São Paulo na faculdade ou atuando profissionalmente. Minha cidade Americana, minha mãe está aqui, minha irmã, meus sobrinhos. Então eu tomei a decisão de me dedicar e mostrar que eu quero ser o representante dessa região na Assembleia Legislativa. Até porque um dos motivos que pesou nisso é o fato de a Americana estar correndo o risco de ficar sem representantes na Assembleia Legislativa, porque a gente tinha 3 deputados nas últimas eleições, a gente estava acostumado ali, com Cauê, Mentor e Chico Sardelli. Nas últimas, os 2, Chico e Mentor, não se elegeram, aí o Chico resolveu e foi bem sucedido na iniciativa de se candidatar a prefeito da cidade Americana, hoje é prefeito. Cauê decidiu também continuar no governo e não ser candidato à reeleição como deputado. Então eu tomei a decisão de buscar representar a cidade de Americana e toda a região aqui como deputado na Assembleia Legislativa. Israel, entre as diferenças, como começamos a falar, e as semelhanças, PSDB, essa é coincidência, é escolha? Por que PSDB? Bom, hoje em dia a gente tem uma situação partidária no Brasil muito fragmentada e os partidos perderam muito da identidade. Se você me perguntar se eu me identifico com o PSDB enquanto ideologia, enquanto social-democracia, a resposta vai ser afirmativa. Então, nesse ponto, é uma decisão. Eu sou um social-democrata. O que é um social-democrata? A gente adota um pouquinho da questão do liberalismo da economia, de achar que o Estado não tem que ser gigante, que a gente tem que favorecer a iniciativa privada, o desenvolvimento das atividades econômicas, mas a gente sabe também que tem muitas questões sociais que o Estado precisa atuar. Então, por um lado, a gente não é aquela esquerda corporativista e fisiológica e que acha que o Estado tem que ser gigante, que muitas vezes vira só um cabide de emprego para quem está junto, para os companheiros. E do outro lado a gente tem também um liberalismo que acha que a iniciativa privada resolve tudo, vamos privatizar educação, segurança pública, que também não é a minha posição. Então, eu me considero sim um social-democrata. Por outro lado, a gente sabe que todos os partidos no Brasil sofrem com uma questão de identidade, sofreram com problemas, com corrupção, e o próprio PSDB não foi diferente. A gente tem gente no PSDB que se envolveu que eu gostaria que não tivesse no partido hoje. Posso citar o exemplo do Aécio Neves, que houve uma iniciativa, inclusive, do PSDB paulista, de que ele saísse do PSDB ou fosse expulso do PSDB, e não foi bem sucedido. Mas todos os partidos têm. Quando a gente for olhar problemas, todos os partidos têm. Então, criou-se na população aquela visão de que, vou escolher o candidato independente do partido. E eu, a princípio, não era muito favorável a essa visão, porque eu sou advogado e estudei direito constitucional, conheço sistemas políticos partidários de outros países, e eu sei como é importante quando a gente tem partidos coerentes, bem definidos, ajudam na representatividade e no eleitor saber se orientar o que o candidato vai fazer quando você sabe que o partido que ele representa, que ele está inserido ali, tem uma ideia clara. No Brasil a gente perdeu isso, infelizmente. Então, eu acho que existe um certo sentido também na população hoje olhar o candidato, o que ele representa, as ideias dele, e não se ater exclusivamente ao partido que ele está. Você citou nessa pequeno resumo do PSDB, Cauê Macris, família Macris, clã Macris. Israel e João Jorge têm ligação com o Macris ou faz parte não, na verdade se separa desse clã? Eu não sei se é correto chamar de clã, né? Não,
Nós temos amizade e uma relação política, sim, com o Wanderley Macris, com o Cauê Macris, mas eu não diria que a minha candidatura está inserida dentro desse contexto. A minha candidatura é uma candidatura independente, que ocorreria de uma forma ou de outra, e nós temos uma trajetória, tanto meu pai quanto eu mesmo dentro do PSDB, uma trajetória independente da família Macris, mas não tenho nada também que desabone para falar. Tenho uma parceria, inclusive muitos, aqui na cidade americana, por exemplo, quando eu olho os meus apoiadores, muitos deles estão também apoiando o Wanderley Macris para deputado federal. Como tem outros deputados estaduais que também têm dobradinha com o Wanderley Macris, que a gente chama, como eu também tenho dobradas com outros federais. Mas eu acredito que os dois ajudaram muito, Cauê Macris e Wanderley Macris como deputado, ajudaram muito a cidade americana, trazendo recursos, trazendo verbas do governo estadual, programas do governo estadual. Então também não tenho nenhum tipo de objeção. Mas gosto de frisar que não é uma iniciativa deles a minha candidatura, é uma iniciativa própria, minha, não está inserida de um contexto, não, sai Cauê, entra Israel, porque não é assim que... Não existe essa composição, essa nunca existiu essa composição, não entrei no lugar de um... Eu tenho uma candidatura, eu sou do mesmo partido e tenho uma relação política com eles. Me atualize, eu vou antecipar até a sua fala final. 7 milhões para a Americana, relação necessariamente com o prefeito Chico Sardelli, que aqui, pelo menos no início da gestão, sofreu algumas críticas, né? 7 milhões, está certo? Veio, você conseguiu verba? Como é que é essa história dos 7 milhões de reais? Na verdade, isso é a soma de várias iniciativas que eu ajudei junto ao governo do estado, né? Como eu não sou deputado, eu não tenho o poder de caneta de falar assim, eu estou destinando recursos para a cidade de Americana, como faz um deputado com mandato. Acontece que eu trabalhei muito tempo no governo, eu conheço muita gente dentro do governo, e quando eu soube de algumas iniciativas, de algumas necessidades, eu busquei o governo estadual, busquei as secretarias, junto com os demandantes também. No caso, por exemplo, a vereadora Natália Camargo já tinha várias vezes falado, precisa reformar a rodoviária de Americana. Eu, como usuário também da rodoviária de Americana, conto que na época da faculdade, minha vida era sair segunda-feira de manhãzinha da rodoviária, sexta-feira em São Paulo já saía de casa de manhã com a mala, ia para a faculdade, da faculdade ia para a rodoviária para voltar para a Americana. E mesmo depois de formado, eu não sou tão fã de dirigir, então muitas vezes eu deixava o carro em casa e vinha para a Americana ou ia para São Paulo de ônibus. E eu acompanhei nesse período a degradação da rodoviária. Quando eu soube dessa demanda da vereadora Natália, eu marquei uma agenda na Secretaria de Desenvolvimento Regional, fui junto com ela apresentou a demanda e o governo do estado liberou R$1,5 milhão para a rodoviária. Então esse recurso, na verdade, ele é a soma de várias iniciativas que eu ajudei a apoiar, ajudei a buscar recursos junto ao governo do estado para elas. Para deixar bem claro e definitivo a sua autonomia, embora e de maneira muito sábio haja uma coordenação, não é a palavra que eu queria dizer, um bom relacionamento. Você foi no tempo da faculdade, lá no diretório 11 de agosto, na Universidade de São Francisco, você foi... Eu fui diretor do centro acadêmico, fui candidato a presidente e perdi a eleição por 4 votos. Aí depois, no ano seguinte, fui diretor do centro acadêmico. Enfim, para deixar muito claro essa sua independência e essa capacidade de conciliação, da onde surgiu desde novo a vontade de uma liderança? Eu acho que uma coisa, como eu disse, eu não me via necessariamente como candidato, mas eu sempre fui apaixonado por política, por participar. E é claro que isso vem também um pouco do exemplo dentro de casa, de participar de campanhas eleitorais desde pequeno, isso me inseriu nesse meio. Então, eu acabei desenvolvendo um gosto pela política, um gosto pela coisa pública, quando eu fui fazer faculdade. A faculdade que eu fiz é uma faculdade que respira política, sempre esteve muito ativa nos principais momentos da história do Brasil. Já passaram por lá mais de 10 presidentes, não me lembro o número exato, 13, 14 presidentes da República estudaram
nessa faculdade. E eu, quando cheguei lá, estando num ambiente que respira política e eu gostando de política, não tinha como eu mesmo não me envolver no que a gente chama lá de política acadêmica, que é o movimento estudantil. A gente tem lá o centro acadêmico, que é o equivalente a um grêmio estudantil, que participava de vários movimentos na sociedade, além de, claro, de cuidar das questões dos alunos. E é um centro acadêmico muito tradicional. Eu ajudei a fundar um partido lá dentro da faculdade, fui candidato a presidente por esse partido, depois participei de uma gestão do centro acadêmico como diretor. Então, acho que é uma coisa meio natural para mim, essa participação política, né? E como você disse, isso mostra também a questão da autonomia e da independência da minha candidatura, né? Não é uma candidatura que foi construída, colocada ali para preencher determinado espaço. É uma coisa que foi construída ao longo do tempo, até involuntariamente, né? Na verdade, construído, eu quero dizer, me preparei para isso, mas sem saber que estava me preparando para isso. Me preparei para isso fazendo política acadêmica, trabalhando no governo do estado, fui diretor do Detran, fui chefe de gabinete da imprensa oficial do estado, e acabou culminando no momento em que eu achei, não, acho que agora é a hora de encarar esse desafio. E, como eu disse, pesou também o fato de ver a Americana possivelmente sem representante na Assembleia Legislativa. Tudo isso contribuiu para essa decisão. Perfil do candidato e da pessoa traçado, não é? Ok. Então agora vamos falar do candidato. Está bem definido. Agora o candidato a deputado estadual. O que você levaria para a Assembleia Legislativa de Americana como trabalho para a Assembleia? Então, qual a sua primeira temática, a sua prioridade? A gente sabe que o papel de deputado, no que tange a representação de uma cidade ou de uma região, ele é muito mais de articulação junto ao governo do estado na busca por recursos, na busca por programas. Eu acredito muito também, eu não quero ser um deputado só para a Americana ou só para a região, eu quero ser um bom deputado para o estado de São Paulo como um todo. Eu acredito muito também na função legislativa do deputado estadual, que é uma coisa que parece um pouquinho abandonada. Mas quando a gente fala de um compromisso com a região, de um compromisso com a cidade, o principal é isso, a gente sabe, e é o que os deputados aqui historicamente fizeram: buscar recursos, buscar investimento, atrair empresas, buscar melhorar problemas pontuais. Tem uma coisa que eu acho que eu não sou a única pessoa que acha isso, tem outras pessoas em Americana que tratam disso, mas eu gostaria, como deputado estadual, de levar como uma prioridade buscar saídas junto com a prefeitura, que é a represa. Acho que a gente tem um potencial lá muito grande para explorar do ponto de vista turístico, acho que lá também de crescimento da cidade. A gente sabe que a cidade é uma cidade com território restrito, pequeno e que já é praticamente 100% urbanizada. E desde que meu pai era candidato aqui em Americana, em 96, eu já ouvia falar que o Americana tem que crescer para o lado de lá da Anhanguera. Então eu acho que ajudar a destravar gargalos que existam, tanto na questão do trânsito, da transposição de um lado para o outro, quanto do saneamento básico, mas principalmente de cuidar da represa para explorar esse potencial turístico dela, eu acredito que eu levaria como uma das minhas prioridades para a Assembleia Legislativa, para a cidade americana. O pessoal quer participar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto você desenvolve. Olha, está aqui no seu release como prioridade, e isso aqui é um tiro difícil de ser dado sendo bolsonarista, usando uma expressão bolsonarista: geração de emprego e renda. Somos mais ou menos 13 milhões de brasileiros desempregados, num ambiente de guerra e ainda pandêmico. Eu pergunto para o deputado que, já te colocando na condição, imaginando na condição de deputado, já convidando para retornar como tal, como é que tira esse nó aqui, hein? Como é que gera emprego? Não, eu acho que primeiro você citou aí um ambiente de guerra que, se for o que eu estou entendendo,
Acho que o primeiro passo pode partir daí. A gente tem que distensionar as relações políticas no Brasil. Política não tem que ser tratada como guerra. Acho isso muito prejudicial para o Brasil, essa polarização excessiva. A gente tem sim pontos de divergência que tem que ser levados em conta pela população na hora de decidir o seu voto, mas eu não acredito em idolatria a políticos e não acredito que essa polarização excessiva e radicalização da política ela é benéfica para o Brasil. Eu acredito que isso prejudica o andamento do Brasil. Isso começou no governo do PT e continuou no atual governo. Eu acredito piamente que política é diálogo, política é sentar com os adversários, inclusive, para buscar saídas em comum para os problemas que a gente tem. E os problemas reais, problemas que afetam a população no dia a dia, como você citou, emprego, renda. A população está muito mais preocupada com isso do que normalmente os temas que ficam aí os dois lados debatendo e se degladiando. Então, eu acredito que a gente precisa no Brasil de uma pacificação e de uma união. Não estou falando aqui de um mundo ideal, todo mundo do mesmo lado, sempre vai ter divergência política. Mas antigamente a gente via que tinha questões centrais para o Brasil, educação, saúde, que eram problemas, e ainda são, problemas comuns que todos os lados políticos têm que olhar para elas e, em determinados momentos, trabalhar junto para resolver. Eu acredito na política do diálogo. Então, quando você fala nesse ambiente de guerra, eu acho que isso pode ser um dos motivos que tem travado o desenvolvimento do Brasil, tem travado a gente melhorar em diversas questões, como elas o emprego e a renda. Particularmente, eu gostei muito de você falar em adversário, porque num país rachado ao meio entre Lula e Bolsonaro, e um encarando o outro como inimigo e não como adversário, que praticamente talvez até inviabilize o diálogo, eu pergunto para você, trazendo essa confusão de coisas para o próprio PSDB, para daí seguir no campo nacional. O que aconteceu com o Dória, hein? Bom, o Dória, ele fez a gestão dele como governador de São Paulo, ele queria disputar a presidência da República, mas ali o conjunto de partidos que integram a coligação, principalmente o PSDB e o MDB, sem demérito nenhum a gestão que ele realizou em São Paulo, que foi importante, por exemplo, na questão da vacina, garantindo a vacina para a população brasileira no momento de pandemia, mas entendeu-se que era uma candidatura com baixa chance de sucesso e, por conta disso, o partido entendeu que não era o melhor caminho. Então, apesar da vontade pessoal dele de ser candidato a presidente da República, os partidos envolvidos na coligação entenderam que não era a melhor decisão e, por isso, ele resolveu se distanciar da política, voltar para a vida privada dele, cuidar das empresas que ele tem, e hoje em dia não acredito que é isso que ele esteja fazendo, cuidando das empresas dele. Agora a conversa é só entre nós. Eu estou sacaneando o meu diretor, porque eu acho que esse programa vai para mais de meia hora, de tão bom que está sendo o nosso bate-papo. Porque ele está me enchendo de pergunta aqui. Só que minha assessora também fica nervosa, porque ela sabe que tem agendas depois também. Bom, isso é problema da sua assessora. Eu não vou fazer a função dela, eu vou fazer a minha. A minha é segurar você aqui e responder para o povo. Se a assessora vem antes do povo, é critério do candidato, não é meu. É que tem outras agendas importantes. Mas fica à vontade, também. Pode sair até correndo assim que a gente segue, assim, tipo... De forma... Fica tranquilo. Mas olha, para não deixar meu diretor muito com a hemorroida atacada, eu vou te perguntar o seguinte, dá uma olhada só o que ele manda para mim, porque todo mundo quer saber. Inclusive eu. Você está indo muito bem, respondendo muito bem. Você se falou da represa. Então vamos aqui deixar claro, represa do Salto Grande, correto? Isso. O tema e as problemáticas e solucionáticas, como diria Paraguaçu, o personagem da Globo, eles vêm de anos. Já veio aqui trouxe até o personagem da Globo, nosso deputado, me ajuda aí, produção, o fortão lá, o Alexandre Frota. Esteve recentemente aqui, ao lado de um vereador, vendo o problema da represa do Salto Grande. Chico Sardelli faz parte de um grupo de WhatsApp, também faço, sobre a represa do Salto Grande.
Temos na região grandes empresários do ramo imobiliário interessados no Salto Grande. Como é que o meu amigo Israel, vou falar até o nome completo, Alexandre de Souza vai ajudar isso, hein? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de um problema antigo e que envolve tantas variáveis e investimento pesado necessário, é claro que você acaba tratando desse assunto por muito tempo e às vezes fica aquela sensação de que se fala muito e se faz pouco. E a gente também tem essa sensação às vezes. É que todo problema complexo, como é esse problema, exigem soluções complexas. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, não me lembro agora o nome do autor, que fala que para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e invariavelmente errada. Por quê? Porque problemas complexos exigem soluções complexas. Então, quando você está falando de uma questão que envolve transporte, porque tem toda a questão da Via Anhanguera e da passagem de um lado para outro da cidade, que precisa ser construído um novo viaduto. Quando você fala de uma questão que exige tratamento e cuidado da represa, exige saneamento para que não chegue esgoto nos rios que desaguam nessa represa, nos rios que abastecem essa represa. São questões que envolvem muitas esferas, envolve a cidade, envolve diversos municípios, envolve o governo do estado. São questões complexas. É que eu acho que, como deputado estadual, eu não vou chegar aqui e propor uma solução simples e falar que eu vou resolver, porque eu não tenho nem terei como deputado o poder para resolver um problema desse sozinho. O que eu posso garantir é que dentre as soluções complexas que têm que ser adotadas para que a gente desenvolva e avance nesse assunto que a gente trata dele há décadas, precisa ter uma atenção do governo do estado e precisa ter investimento do governo do estado e das agências do governo do estado, diálogo com as empresas, diálogo com as agências, diálogo com os municípios. Eu posso me propor a trabalhar nesse tema junto com os demais interessados, junto com os demais envolvidos, junto com o prefeito Chico Sardelli, junto com o Alexandre Frota, se ele for deputado ainda, porque ele é candidato a deputado estadual agora, e se ele estiver interessado em realmente ajudar, eu vou ser mais um para ajudar nesse tema. Eu não consigo te falar assim, não, a solução é essa daqui e eu vou resolver sozinho. Se eu fizesse isso, estaria mentindo. Você está me lembrando José Bonifácio no Império. Você está conciliando todo mundo, orientando o príncipe regente, mas é assim mesmo. Deixa eu lhe dizer também, apontaram aqui para mim que inclusive a represa também foi holofote para o Macris. O Macris também teve lá suas defesas de tese e etc e tal. Mas como é uma candidatura independente, porém coordenada, eu vou falar outra coisa. Por 50 anos o quê? Já tem 50 anos essa história da represa? Macris. Ah, uma crise. Tempo, bom, escreve melhor, produção. 50 anos, eu não sei se é a represa, se é o... Posso te ajudar, acho que o Macris está completando 50 anos de mandato. Se eu não me engano, acho que deve ser essa informação que eles devem ter te passado aí. Então, parabéns, Macris, por meio século no poder. E eu espero que você retorne aqui. Foi uma entrevista muito interessante. Agora aqui é sensível e é a nível nacional. Somos do mundo jurídico. Brevemente, para não infartar a sua assessora. O STF, como você vê essa atuação que é de meses? Acho que é de anos. Anos, interfere, decide, dizem que preside. Eu estou só reproduzindo igual papagaio. Evidentemente eu tenho a minha opinião, mas aqui eu sou um mero apresentador. Qual a opinião do futuro deputado estadual? Eu ouço falar de ativismo judicial desde que eu entrei na faculdade em 2002. Então, para você ver que é uma coisa realmente que vem de muito tempo, de pelo menos 2 décadas. A gente aprende na faculdade de Direito a separação dos poderes, o que é de competência do Legislativo, o que é de competência do Executivo e o que é de competência do Judiciário. É claro que o Judiciário ele é chamado a se posicionar sobre assuntos quando eles não são resolvidos pelo Legislativo ou pelo Executivo, assim como ele é chamado a exercer o controle de constitucionalidade de tudo que o Congresso Nacional aprova. Tendo dito isso, eu acho que algumas dessas questões que são faladas amplamente
podem até se defender que se trata de controle de constitucionalidade, mas eu enxergo sim um ativismo judicial muito grande, exacerbado e que às vezes entra na competência de outro poder. E aqui eu não estou entrando em mérito de questões, se quem está certo em determinado assunto é o STF, ou se quem está certo em determinado assunto é o presidente da República, ou é o Congresso Nacional. Não estou entrando no mérito das questões, mas eu acho que tem sim atualmente muitas questões que são de competência do Executivo ou do Legislativo, e o STF acaba, e não só o STF, tá? Na verdade o Judiciário como um todo, às vezes a gente fala muito do STF, mas às vezes é uma decisão do STJ ou de outros órgãos quando se trata de normas estaduais, por exemplo, que acabam entrando sim na competência, invadindo a competência do Legislativo e do Executivo. Então, eu entendo em alguns casos a necessidade de posicionamento do Judiciário, do STF, mas em muitos outros casos eu acho que eles exacerbam ali a sua competência. Eu sou um crítico do ativismo judicial exagerado nesse ponto também. Continuemos imaginando você na Assembleia Legislativa. Você acredita que nesse estado de coisas você, além de outras funções, vai ter que se preocupar em limitar, assegurar a autonomia do Legislativo Estadual? Será que essa moda de interferência pega? Eu acho que ela já pegou, na verdade. É que a gente fala menos, trata menos disso. A nível estadual? É menos notícia, mas ela existe também. Então, acredito que sim. Acredito que é uma preocupação do Legislativo como um todo, e dos deputados que estiverem lá, assegurar o âmbito de competência deles. Assim como, às vezes, o Executivo invade um âmbito de competência do Legislativo, existe muito. Porque, é claro, quando a gente fala de questões nacionais, elas têm uma repercussão muito maior. Leis do Congresso Nacional, principalmente por esse conflito recente entre a cúpula do Poder Judiciário e a Presidência da República, isso se tornou muito mais amplo, muito mais debatido. Mas eu enxergo que existe também questões, às vezes, estaduais e municipais que sofrem uma ingerência indevida do Judiciário. Então, acredito que eu vou sim ter que me preocupar com isso, e como advogado vou estar lá para defender sim as prerrogativas e o âmbito de competência do Legislativo. Você nos narrou, e é fático, que você participou do governo do Estado de São Paulo em postos chaves, né? E como advogado, bacharel em Direito, é algo muito familiar esse tema que eu vou trazer para você desenvolver brevemente. Segurança pública anda um caos, não? E cheio de deputado, eu luto pela segurança pública, eu luto. Como é que você vê a segurança pública no nosso Estado? Eu acho que a segurança pública é um problema, é óbvio, né? Não adianta nem eu falar diferente, todo mundo sente, todo mundo sabe e sente na pele, às vezes, infelizmente, os problemas que a gente tem relacionados à segurança pública. Mas ela gera também oportunidade para quem quer entrar na política com discursos fáceis e vazios. E a gente tem visto uma onda também de bancada da bala, de policiais eleitos com esse discurso da segurança pública, muitas vezes sem propostas concretas ou factíveis que melhorem de fato a segurança pública. Até porque a segurança pública não é só mais polícia na rua. Também é claro que o policiamento ostensivo é importante, tem que estar presente, valorização dos policiais, preenchimento dos cargos vagos. A gente sabe que tem um déficit de policiais também, principalmente na Polícia Civil, mas eu falo que tem outras questões que envolvem e impactam a segurança pública também. E aí eu dou um exemplo, eu não sou especialista em segurança pública, nunca trabalhei diretamente na segurança pública, mas não sei se estava no meu release, aí no meu briefing, mas eu como diretor do Detran, eu fui responsável e idealizei a lei dos desmanches, que era uma competência, eu assumi a diretoria de veículos do Detran com uma missão do governador de desburocratizar, de implantar o padrão poupa-tempo, facilitar o acesso do cidadão, criar mais serviços digitais, e fizemos isso. Mas quando eu assumi, eu também me tornei automaticamente responsável e descobri isso quando eu já estava lá, pela fiscalização e controle de todos os desmanches do estado de São Paulo. E muitos desmanches eram utilizados para venda de peças
de origem ilícita, pessoal, você deve saber, né? Rouba o carro, desmancha e acha aí um estabelecimento que aceite vender, que é o crime de receptação, e vender essas peças roubadas para o cidadão desavisado que vai lá comprar uma peça usada. E eu, como diretor do Detran, era responsável por isso. Depois de um ano que eu estava lá estudando o assunto, buscando conversar com especialistas, verificando legislação de outros países, eu redigi um projeto de lei, mandei para o governador mandou para a Assembleia Legislativa, virou lei em 2014, e depois que ela entrou em vigor, ela foi responsável por mais de 50% de redução nos roubos de veículos do Estado de São Paulo. Então aqui eu estou dando um exemplo de que a gente reduziu metade dos crimes de roubos de veículos em 4, 5 anos, e não foi com mais policiamento na rua. A polícia foi importante, porque ela participava de todas as ações do Detran de fiscalização dos desmanches para saber se a lei estava sendo cumprida. Mas foi com inteligência, foi dificultando a vida do criminoso, dificultando o proveito econômico do crime. Então eu sei que quando a gente fala de segurança pública, é um problema complexo que envolve mais polícia, envolve uma polícia preparada, valorizada, mas a gente tem que pensar em outras questões também, não só polícia na rua, não só eleger policiais para deputado ou deputado federal achando que é isso que vai resolver a segurança pública. Agradecendo a sua presença, fazendo um novo convite de retorno, espero que já como deputado estadual. Também espero. Eu deixo que você fale para os seus eleitores e futuros eleitores. Bom, eu queria agradecer ao Felipe Zalaf por esse convite, essa oportunidade de falar com os espectadores dele, quem nos acompanha na rede. É sempre importante debater. Como eu disse, eu acredito muito na política do diálogo, não fugimos de questões mais espinhosas, porque eu acho que o eleitor tem que saber exatamente o que a gente pensa, se concorde ele com a linha que a gente adota ou não, mas o principal é o diálogo. É assim que eu acredito que se faz política, é assim que eu acredito que o agente público, o político, o prefeito, o deputado, ele só consegue fazer boas políticas e acertar quando ele está o tempo inteiro aberto para o diálogo. É nisso que eu acredito. Então, aproveitar também para convidar quem quiser dialogar um pouquinho comigo, acessar minhas redes sociais, me procurar lá. No Instagram, por exemplo, é israelalexandre.sp. Estou muito aberto a conversar, a falar o que eu penso e o que eu quero levar para a Assembleia Legislativa, mas principalmente estou muito aberto a ouvir a opinião de vocês. Como ele falou lá no começo, podendo finalizar, posso falar meu número pessoal? Pode e eu repito. Então tá bom. É Israel Alexandre, 45045, meu número como candidato a deputado estadual. Amigos da Rede SPTV, do programa Direto e Reto, mais uma missão cumprida com satisfação. Lembrando a vocês que pela plataforma Soul TV, o nosso programa vai para todo o Brasil, especialmente para São Paulo. E aproveitando então essa publicidade toda, eu convido a árvore boa que deu esse fruto bom, João Jorge de Souza, a ceder uma entrevista para esse pobre entrevistador aqui, tá bem? Então, muita saúde, muita esperança e muita paz. Até o próximo programa, se Deus quiser.